E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, nós vamos ver aqui uma das partidas mais inacreditáveis da história do xadrez. Essa partida foi jogada por ele, quem? Robert James Fischer, o famoso Bob Fischer, enfrentando aqui o Donald Byrne no ano de 1956. E nessa data, o Bob Fischer tinha apenas 13 anos de idade. Essa partida mostra muito da grande genialidade desse norte-americano, e inclusive essa partida, logo assim que ela acabou, nos jornais da época, os jornais chamaram essa partida de a partida do século. Então já te prepara, hein? Te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos a uma das maiores obras de arte da história do xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava ele, muitas vezes campeão norte-americano Donald Byrne contra Robert James Fischer. E o Byrne começa a partida aqui com cavalinho F3, tirando o cavalo já no primeiro lance. A partida segue com cavalinho F6, C4, G6, cavalo em C3, bispo G7, D4. E nessa posição o Bob Fischer faz um lance super lógico e natural, move duas com um só lance, o roque, protegendo o rei dele. Bom, o Bob Fischer era um grande adepto de jogar estruturas como Índia do Rei, como a Grunfeld, e ele tá levando para essas posições nessa partida. Foi jogado agora o lance bispo em F4, desenvolvendo, e D5, o Bob Fischer começa a lutar pelo centro. Dama em B3 jogado pelo Byrne, agora apertando muito ponto de D5, e nessa posição o Bob Fischer então captura aqui o peão de C4. Dama por C4, e opa! Olha lá, o Donald Byrne agora tá ameaçando tomar aqui o peão de C7. O Bob Fischer defendeu esse peão jogando o lance C6, e agora E4, as brancas constroem um super centro de peões. Bom, o Bob Fischer segue o desenvolvimento dele. Cavalo de B7 foi jogado, torre D1, cavalo em B6 ganhando um tempo sobre a dama salta para C5, e agora falta uma peça do Bob Fischer participar da partida que ainda não concluiu o desenvolvimento, que é o bispo de Casas Claras jogar. Então ele joga aqui o lance bispo em G4, já ameaçando quebrar a estrutura de peões das brancas, e nesse momento o Donald Byrne joga um lance que entra para a história do xadrez. Que lance foi esse? Bispo em G5 é o lance do Donald Byrne, e esse lance acaba sendo um erro, que é um erro muito sutil. 99,9% dos jogadores de xadrez do mundo não encontrariam o lance que o Bob Fischer encontrou nessa posição, um lance genial. Eu me arrisco dizer que nem o Stockfish, nos melhores dias dele, encontraria esta obra divina que o Bob Fischer jogou nessa posição. Um lance genial. O grande conceito aqui que torna esse lance um problema são dois, tá? Primeiro, na abertura normalmente tu movimenta uma vez só cada peça e vai acelerando o desenvolvimento o mais rápido possível. Normalmente não é muito bom tu movimentar duas vezes a mesma peça. Então o bispo já estava desenvolvido e o Byrne jogou mais uma vez de bispo. Normalmente isso não é muito bom, mas pode também não ser um problema tão grave. Nessa posição, o Bob Fischer percebeu uma sutileza aqui, que o bispo e a dama criam uma posição de ataque duplo do cavalo. Essa é a grande sutileza desse lance bispo G5 que o Bob Fischer não deixou passar, e ele jogou aqui o inacreditável cavalo em A4, e isso aqui é de uma genialidade sem precedentes na história do xadrez. Mas, Rafael, o Bob Fischer entregou um cavalo inteiro. Parece, mas cuidado, sempre que um mestre forte te entrega uma peça, pense duas vezes, que sempre tem problema. Tanto que o Donald Byrne jogou aqui o lance dama 3. Mas vocês podem estar pensando, mas Rafael, por que eu não posso fazer cavalo por A4? Se jogasse cavalo por A4, a ideia do Bob Fischer é explorar esse tema do duplo, ele teria que cavalo por E4. E um dos lances mais interessantes para as brancas aqui seria jogar o lance dama por E7. Só que agora o Bob Fischer teria aqui o lance dama em A5. Cheque a cheque, e surge um outro tema tático que é trazer a torre para a coluna, explorando o tema que a dama tá na mesma coluna do rei. Isso é um problema muito grave, tá? Nessa posição, não pode jogar aqui o lance cavalo C3, né? Porque senão eu faço cavalo por, e agora a torre E8 chega com mais força, ganhando a dama. Então uma das melhores respostas aqui seria jogar o lance B4, abrindo um ataque na dama. Dama por E4 seria a melhor continuação, e agora fica esse tema aqui sempre incomodando, né? E se jogasse aqui um lance, que eu preciso mostrar essa linha porque ela é muito bonita, por exemplo, dama C7, tirando a dama da coluna do rei, poderia seguir agora com cavalo por G5, e se cavalo por G5, pois mates com tomates com dama D1, certamente o Bob Fischer calculou essa variante aqui, então isso aqui é uma possibilidade de linha, tá? Todas as linhas que as pretas jogarem ali, elas ficam melhores. Mas então, depois de cavalo A4, vendo essa grande genialidade, o Byrne aqui só voltou a dama para A3, não tomou, né? Então o Bob Fischer seguiu agora com cavalo por C3, e de novo, surge o tema, né? Se tomar de dama, leva cavalo por E4 e cai na mesma posição de duplo.
e as pretas ficariam muito melhores nessa posição. Tanto que o Donald Byrne tomou de peão aqui. Bom, o peãozinho de E4 tá caindo, o Bobby Fischer capturou esse peão. A partida segue agora com bispo por E7 e vocês devem estar pensando, opa, Rafaelzinho, o Bobby Fischer capivarou, hein? Caiu num duplo, ele não viu um duplo. Muito cuidado, o Bobby Fischer tinha tudo isso calculado e jogou aqui o lance dama em B6 com toda a calma do mundo. O Byrne aqui, ele jogou bispo em C4, seguindo com o desenvolvimento das peças, mas vocês devem estar pensando, calma lá, Rafael, por que que o Donald Byrne simplesmente não capturou esse bispo aqui na casa de... essa torre em F8 depois do lance dama B6? Bom, a linha que o Fischer tinha calculado aqui era a seguinte, se tomasse, ele jogaria bispo por F8, abrindo um contra-ataque na dama, dama em B3 seria a melhor continuação, e agora a torre em E8 é um lance muito fino, explorando esse tema do super rei no centro. Bom, o Byrne aqui poderia trocar as damas, A por B6, e agora... não é fácil solucionar o problema desse rei aqui, porque o rei tá exposto, não consigo fazer o roque, o melhor lance seria jogar bispo em E2, bloqueando essa coluna, pelo menos temporariamente, e agora poderia jogar cavalo por C3, e opa, toco a torre, toco o bispo, tô ameaçando torre por E2, terrível! E nessa posição, se jogasse o lance torre D2, então bispo B4, e surge mais um tema tático aqui, por conta do rei no centro. O melhor lance seria jogar o lance rei F1, e agora o Bobby Fischer teria um lance super fino, que seria cavalo B1 atacando a torre, e se a torre vem pra casa de D1... nessa posição, sobra aqui cavalo D2, que é outro lance extremamente genial, e agora as brancas vão ficar totalmente perdidas, tá? Por exemplo, se jogar o lance rei G1 saindo do cheque, eu já tenho torre por E2, então a melhor continuação possível seria tomar de torre aqui, tá? E depois o lance bispo por D2, caso venha o lance cavalo por D2, então eu tenho torre por E2, e tô atacando o cavalo, tenho uma torre na sétima, a torre de H1 não joga, a posição das brancas está desmoronando. Cavalo em B3 seria uma continuação possível, e agora vocês podem estar imaginando, opa, Rafael, agora tá caindo o peão de A2, estamos ganho. Exato, mas o melhor lance aqui seria a torre B2, porque o grande tema é que o rei não consegue defender a torre aqui na casa de H1. Por exemplo, o melhor lance aqui seria jogar F3, e agora a torre B1, rei F2, cai a torre, cai o bispo, e vamos jogar esse final com qualidade a mais aqui para as pretas, e o Bobby Fischer ficaria muito, muito ganho. Tanto que o Donald Byrne viu tudo isso, tá? Depois do lance dama B6, ele não se atreveu a tomar essa torre em F8 e jogou aqui o lance bispo em C4. Por quê? Porque ele quer fazer com urgência o roque. E nesse momento, de novo, o Bobby Fischer encontra um lance aqui que é muito, muito bonito, muito genial. Ele joga o lance cavalo por C3, abrindo um ataque agora aqui na torre de D1. E nessa posição, foi jogado aqui o lance bispo em C5, tá? Atacando aqui a dama. Por que que ele jogou isso? Por que que ele simplesmente não capturou aqui o cavalo? Bom, se capturasse o cavalo, de novo, entraria numa linha muito inferior, que seria a linha torre de A E8. Explorando de novo o tema do rei no centro. E se tentar defender o bispo com um lance como dama E3, então eu teria bispo por F3, G por F3 e bispo em F6. E tá lá, tô ameaçando tomar aqui pra ganhar a dama. O melhor lance seria o roque e torre por E7. E nessa posição as pretas são muito melhores, tá? Por quê? Porque eu tô com as peças jogando mais, o rei das brancas tá muito exposto, o roque tá quebrado, e a vantagem do Fischer é que seria muito grande. Então o Byrne, de novo, ele não quis entrar nessa variante, depois de cavalo por C3, ele jogou aqui o lance intermediário, bispo C5, abrindo um ataque na dama, e agora mais um lance que imortaliza essa partida. O Bobby Fischer aqui, ele não defendeu a dama, tá? Ele jogou aqui primeiro o lance intermediário cheque, torre de F8, o rei tá atacado, salta pra casa de F1, e agora sim vocês devem estar aguardando, agora o Bobby Fischer vai defender a dama dele, super lógico e natural. Não, o Bobby Fischer joga outra obra divina aqui, que é o finíssimo bispo em E6, sacrificando a dama no lance 17, um dos lances também que entra para a história do xadrez, porque a visão do Bobby Fischer aqui foi além do alcance. Tem uma dama ameaçada, tem um cavalo caindo, e a ideia do Bobby Fischer é tomar aqui o bispo de C4. Bom, aqui o Donald Byrne falou, não, aí já é demais. Entregando essa dama o tempo todo, ele fez bispo por B6, e o Bobby Fischer agora dá continuidade à grande genialidade, jogando bispo por C4, o rei salta pra casa de G1, e agora cavalo em E2, e o Bobby Fischer coloca aqui o rei das brancas numa posição absolutamente trancada. Ele vai começar a capturar um monte de peças agora, porque tem um tema muito bonito aqui. Olha lá, foi jogado o lance rei F1, cavalo por D4, e agora o rei não pode vir para casa de E1, só pode voltar para G1. E eu tô tomando um peão.
O rei volta pra G1, cavalinho E2 de novo, e a gente fica nesse ciclo. O rei só tem essas duas casas, tá aqui totalmente trancado. O Bobby Fischer joga agora aqui o lance rei, o Donald Byrne joga o lance rei F1, cavalo em C3 foi jogado, rei em G1 de novo, e agora vem a tomada aqui do ponto de B6, abrindo um ataque na dama. A dama não pode tomar o cavalo está defendido pelo bispo de G7, saltou para casa de B4 e o tema do Byrne agora é atacar aqui o bispo, né? Para que quando venha esses cheques e o rei venha para casa de F1, quando o cavalo sai eu tô tomando o bispo de C4. Então, o Bobby Fischer já tinha um antídoto para isso, ele jogou aqui o lance torre em A4, mantendo a defesa aqui do bispo. Bom, a dama tá ameaçada, tomou em B6, a partida segue agora com cavalo por D1, tomando o cavalo, e agora o lance H3, o Byrne aqui tá correndo para abrir umas casas de fuga pro rei, e torre por A2 é o lance do Bobby Fischer, e essa posição aqui é muito bonita, porque o Bobby Fischer aqui tem vantagem material, tá com todas as peças super ativas, todas as peças estão jogando, e o Donald Byrne aqui tem uma dama que tá ali jogando, né? Mas a torre de H1 é uma peça a menos, porque não participa da partida. Nessa posição foi jogado o lance rei H2 com urgência, querendo botar a torre pro jogo, né? E aqui vem o lance cavalo por F2 do Bobby Fischer atacando a torre. Torre em E1 jogado pelo Byrne, agora ofertando um pouco de trocas, e o Bobby Fischer aqui falou, não, problema, vamos trocar, eu tô bem aqui nessa posição. Jogou torre por E1, dama D8 intermediário cheque, bispo em F8 e agora o lance cavalo por E1, retomando a peça, né? E bispo D5, a ideia do Bobby Fischer agora começa a apertar aqui o ponto de G2, a torre tá na sétima, o cavalo logo em seguida tá saltando também, cavalinho F3 foi jogado, bloqueando essa pressão aqui no ponto de G2, e nesse momento, cavalinho E4 é o lance do Bobby Fischer, agora intensificando a pressão no ponto de G2. No momento, nenhuma ameaça tá criada no tabuleiro, foi jogado o lance dama B8, mantendo a cravada aqui do bispo, né, porque senão viria lances como bispo D6, mas por enquanto tá cravado. Foi jogado então o lance B5, o Bobby Fischer começa a mandar os peões dele pra cima, como manda Ninzovic, o peão passado ele tem alma, tem vida. Foi jogado agora o lance H4, o Bobby Fischer tem muita calma, joga H5 aqui. Cavalinho E5 jogado pelo Byrne, e agora o lance rei G7, que traz a ameaça fortíssima de jogar o lance bispo D6, tocando a dama, tocando o cavalo. Foi jogado aqui o lance rei G1, e nessa posição o Bobby Fischer já tem, tá? O lance bispo D6, mas ele ainda foi refinadíssimo e jogou o lance bispo em C5. Quando o rei salta para casa de F1, o grande tema aqui é o seguinte, se jogar rei H2, leva bispo D6. E agora eu tô tomando o cavalo com cheque, né? Então o Donald Byrne não quis entrar nessa variante. Depois de bispo C5, ele joga rei F1. E agora o Fischer encontrou aqui uma linha de arremate brilhante para fechar com chave de ouro a partida do século. Ele joga cavalo em G3. Observem que o rei não tem casas de fuga, só tem uma. Só a casa de E1, ele jogou rei E1. Bispo em B4 foi jogado de novo. O rei não tem para onde escapar, só para casa de D1. Foi jogado rei D1. Bispo em B3 e de novo. O rei não tem casas de fuga aqui, só a casa de C1. Jogou rei C1 e agora o lance cavalo E2. E o rei, de novo, só tem uma casa, que é a casa de B1. Jogou rei B1, cavalo em C3 foi jogado. O rei agora só tem a casa de C1. Rei C1 foi jogado e a partida termina com mates com tomates com torre C2. O Bobby Fischer é um gênio da história do xadrez. Essa partida aqui, ela tem que ser emoldurada e colocada em um quadro na nossa sala, porque isso aqui é uma obra de arte. Tá aí, pessoal, um pouquinho pelo menos da grande genialidade de Bobby Fischer na conhecida como partida do século. Se tu gostou dessa partida, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!